Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo e espero que ao fim do vídeo você sinta que a sua visita valeu a pena a ponto de você se inscrever no canal. E para você que é assinante do canal, irá perceber que esse vídeo foi gravado no formato novo, com a webcam mantendo a minha imagem continuamente aí no canto inferior da tela. E isso acontece porque eu estou testando os novos recursos para utilizar na primeira live do canal. É isso aí, galera. É a primeira live do canal que vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, dia 20 de outubro, às 20 horas, como evento de lançamento do meu livro. Vai ser também um espaço aberto para perguntas, onde o pessoal vai ter oportunidade de interagir, muitas vezes para tirar dúvidas em relação ao conteúdo que eu produzo aqui dos meus vídeos, do meu blog, de que time é, para que signo torce. E essas perguntas que envolvem conteúdo, elas são legítimas e vai ser então a oportunidade para o pessoal fazer. Então a gente vai conversar do livro, a gente vai conversar sobre o conteúdo, vamos ter espaço aberto aí para trocar uma ideia, para interagir. Então anota aí na sua agenda. Quarta-feira da semana que vem, dia 20 de outubro, às 20 horas, a primeira live do canal com o lançamento do livro. Mas é isso aí, vamos falar então de alguns parts, out of place artifacts. A gente até já abordou o conceito disso em outro vídeo do canal, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algum desses artefatos que são bastante curiosos. Alguns já foram desmistificados pela ciência e outros ainda continuam sendo mistério. Então é isso, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo da semana. Uma lista de parts. E enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando seu like, porque eu garanto que você não vai se arrepender. A cup of coffee in the morning. O trabalho de pesquisa arqueológica, ele é um trabalho muito cuidadoso, muito bem feito. E como resultado são coletados artefatos que narram a história daquele lugar, daquele ambiente onde foram coletados. Eventualmente, entre esses objetos que foram encontrados nesses locais de interesse arqueológico, são encontrados algumas peças que não se encaixam na cultura daquele local, não se encaixam no nível tecnológico, no nível de ferramentas que se tinha para produzir aquele artefato. Esses objetos, portanto, que não encaixam dentro daquele cenário onde foram encontrados, são classificados como parts, do inglês Out of Place Artifacts, que em português quer dizer artefatos fora de lugar. Isso é que são parts. Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar de uns parts clássicos, que eles estão sempre presentes aí nas listas de parts. Esses são, portanto, os parts mais comuns que tem por aí. Então, vou começar por um artefato, ele é conhecido como hieróglifos do Templo de Sete-1. Ele localiza-se em Abydos, no Egito, e é datado aí em torno de 200 AEC. Entre esses hieróglifos, encontram-se claras representações de artefatos tecnologicamente que não existiam na época que foram esculpidos. Entre eles, é possível identificar claramente inscrições que se parecem demais com aeronaves e outros veículos modernos estilizados. Qual que é a história por trás dele? Na realidade, essas são inscrições de hieróglifos que foram sobrepostas ao longo do tempo e que criaram essas formas que a gente vê aí agora. Esse slide aí mostra um conjunto de todos os caracteres originais que foram esculpidos pelo faraó Sete-1. Essas inscrições elas foram na sequência recobertas por gesso e esculpidas por cima pelo faraó Ramsés II. Aqui tem uma inscrição do conjunto de hieróglifos de Sete-1, os originais que estavam inscritos ali naquela tábua, e o de Ramsés II, que foram esculpidos mais tarde, por cima dos originais, os quais foram previamente cobertos por gesso. Você dá uma olhada,
Esses são os hieróglifos que aparecem nessa imagem dos hieróglifos do Templo de Sete. Quando a imagem desses dois conjuntos de hieróglifos ficam sobrepostas, surgem esses misteriosos objetos que aparecem no Templo de Sete-1. Vale destacar que algumas fotografias desses hieróglifos elas são valorizadas com ângulo e iluminação adequados que ressaltam as formas curiosas desses objetos. Se você observar sem um ângulo e uma iluminação tendenciosa, você vai ver que eles não são tão parecidos assim não. Mas o fato é que as marcas evidenciam a sobreposição das duas inscrições. E como consequência de todos esses estudos, os hieróglifos do Templo de Sete-1 foram retirados da classificação de Wowoparth. E o resultado é que esses hieróglifos surgem pela inscrição sobreposta de hieróglifos. Eles não são, portanto, Wowoparths. Bom, e na sequência tem um outro artefato também, ele é muito curioso, ele também é bastante enigmático, o qual é conhecido como a Lâmpada de Dendera. Esse artefato foi localizado em Dendera, no Egito, e foi datado como tendo sido produzido em torno aí do século VI antes da Era Comum. Na realidade, trata-se de um relevo esculpido na pedra que integra um conjunto de imagens que estão no templo de Hathor, em Dendera, no Egito. Esse parece ser um dispositivo de iluminação elétrica que remete a uma imagem de uma lâmpada de filamento. Segundo os egiptólogos, esse conjunto de imagens demonstra um pilar egípcio do tipo Djed. Esse pilar egípcio, chamado de Djed, é um pilar estilizado, como esses que estão nas imagens aí. E, adicionalmente, uma flor de lótus, que estaria aí na extremidade desse símbolo, de onde sairia uma cobra que estaria sendo gerada a partir do seu centro. E esse é um símbolo de estabilidade e fertilidade, segundo a mitologia egípcia. Então, essa é a explicação aí que a ciência dá para esse artefato. Portanto, esse também é um objeto desclassificado como Wowoparth. Mas, seguindo adiante, tem um outro objeto que se liga à lâmpada de Dendera. E esse objeto ele é conhecido como a Bateria de Bagdá. Ela foi encontrada na cidade de Bagdá, no Iraque, e foi datada em torno do ano de 250 AEC. Mais ou menos na época, portanto, que o Império Romano estava começando aí a sair para fora aí da Península Itálica, né? Esse conjunto ele é composto de 3 peças. Um vaso de argila, com uma tampa de betume, que é um material feito à base de petróleo, um tubo de chapa de cobre com fundo selado, como se fosse uma lata, e esse tubo de chapa de cobre mede mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. E por fim, tem uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido. Essas 3 peças aí compõem, portanto, a bateria de Bagdá. Embora essas peças se encaixem uma dentro da outra, não existe registro sobre a finalidade desse conjunto. Mas o fato é que colocar as peças menores dentro do vaso e enchê-lo com vinho, suco de limão, suco de uva ou mesmo vinagre provoca uma solução eletrolítica ácida. Como consequência, essa solução gera uma pequena corrente elétrica a partir da diferença entre os potenciais do eletrodo do cobre e do ferro. Em réplicas modernas, foram obtidos entre 0,8 e menos de 2 volts de corrente. Adicionalmente, os cientistas descobriram que se você interconectar mais dessas baterias, você consegue produzir uma voltagem maior. Alguns eruditos aí do nosso tempo suspeitam da aplicação conjunta envolvendo a bateria de Bagdá com a lâmpada de Dendera, um gerando iluminação e o outro alimentando com energia. Muito embora não existam evidências nenhuma nesse sentido, tá? Isso é mera especulação. Embora as réplicas modernas
tenham sido capazes de gerar corrente elétrica, não há nenhuma evidência concreta, isso é importante ficar claro, de que essa tenha sido a finalidade original do artefato. Adicionalmente, nós devemos considerar a ausência de fios condutores e restos de eletrólitos. Nenhuma dessas duas coisas foram encontradas entre os artefatos. Também é importante destacar que o baixo potencial de geração de energia elétrica desse dispositivo faz com que ela não tenha praticamente nenhum uso prático. Nesses termos, os cientistas classificam o artefato como um objeto de uso desconhecido. Os cientistas não reconhecem que é para produzir energia elétrica. E por esse sentido, ele é desclassificado como um ou-part. E seguindo adiante, nessa lista dos ou-parts mais clássicos, tem um também muito curioso, bastante intrigante, conhecido pelo nome de mecanismo de Anticítera. Esse é um artefato que foi encontrado numa embarcação naufragada na ilha de Anticítera, na Grécia, e foi datado aí por volta do ano 87 AEC. O mecanismo de Anticítera é basicamente um sistema de engrenagens usado como uma calculadora mecânica de posições astronômicas dos astros do firmamento. Ele era composto por 27 engrenagens de bronze, sendo que a maior delas aí devia ter uns 14 centímetros de diâmetro. E elas eram organizadas de modo a reproduzir mecanicamente os movimentos que se observa na mecânica celeste. O fato notável desse mecanismo é o emprego de uma engrenagem diferencial, tá? A qual se acreditava ter sido inventada apenas aí no século XVI. Também chama atenção o notável nível de miniaturização das peças e a complexidade das suas partes, as quais se comparam a um relógio do século XVIII. Então nós estamos falando de um dispositivo aí cuja tecnologia apareceu mais de 1,5 milênio mais tarde. Originalmente, o mecanismo de Anticítera devia ser protegido por uma caixa ou moldura de madeira, né, o que facilitaria o seu transporte. Ele era usado para prever as posições do Sol, de Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Júpiter e Saturno, ao redor da Terra. Também era usado para prever eclipses lunares e solares com séculos de antecedência. Então vejam que o dispositivo ele era incrível, né? Ele era usado inclusive para fazer medição e acompanhamento de ciclos, como estações, passagem do ano, e também tinha uma função de calendário com signos zodiacais. Então era uma ferramenta de alta complexidade do nível de conhecimento mecânico, geométrico e etc. que esse mecanismo incorporava. Portudo, o mecanismo de Anticítera é reconhecido como o mais antigo mecanismo de engrenagens do mundo e é majoritariamente aceito pela comunidade científica como um legítimo ou-part. Também com tanta evidência assim, né, seria até difícil os cientistas não terem essa visão. Na realidade, né, gente, a ciência ela não é dona da verdade, não. Ela é dona do entendimento que ela tem. A própria ciência reconhece erros e enganos e ela está sempre se atualizando. Um exemplo bem prático, a extinção dos dinossauros. Até antes da década de 80, acreditava que os dinossauros tinham sido extintos em função da variação nas órbitas de longo prazo que a Terra dá ao redor do centro da galáxia e outras teorias bastante criativas e complexas, mas foi só a partir da virada dos anos 80 para 90 que a ciência passou a reconhecer, a identificar que os dinossauros foram extintos em função de um impacto provocado por um corpo celeste aqui na Terra. Então a ciência está sempre se atualizando.
Não é que ela reconhece isso hoje, que depois ela não vai rever a sua posição. Então, a ciência não é dona da verdade, ela é dona do entendimento que ela tem naquele momento, daqueles fatos. Então, um dispositivo classificado como OPART hoje, amanhã depois se descobre um novo cenário e esse artefato hoje classificado como OPART deixa de ser classificado como OPART. Na verdade, a classificação não de OPART tem muito a ver com o conhecimento histórico que se tem a respeito daquele povo que produziu esse tipo de tecnologia, né? Mas vamos seguindo adiante aí, tá? Então, o próximo artefato, eu gosto muito dele, eu acho ele bastante revelador sobre o nível de conhecimento que os povos antigos tinham sobre a Terra. E esse próximo ou parte é conhecido como Mapa de Piri-Reis. O Mapa de Piri-Reis ele foi localizado em Istambul, na Turquia, no ano de 1513, já da Era Comum, na época das grandes navegações. Na realidade, Istambul, antiga Constantinopla, ela trocou de nome. Ela deixou de ser Constantinopla e tornou-se Istambul com a queda de Constantinopla. É o evento que marca o fim da Idade Média, e isso tinha acontecido algumas décadas antes desse mapa ter sido produzido. A queda de Constantinopla se deu por volta de 1476, né? Quando a cidade então passou a se chamar Istambul. Então esse mapa aí foi produzido mais ou menos nessa época aí logo na sequência da queda de Constantinopla, quando a cidade mudou de nome. Bom, o que importa é que o mapa de Piri-Reis é um fragmento de um mapa centrado na cidade de Alexandria, no Egito, e foi elaborado pelo almirante, geógrafo e cartógrafo do Império Romano Piri-Reis. Esse é o primeiro mapa conhecido mostrando a costa ocidental do continente europeu, o norte da África, ilhas do Oceano Atlântico e a costa oriental da América do Sul, bem como o Caribe. O que é surpreendente no mapa de Piri-Reis é que ele mostra também os contornos do continente antártico. Tudo isso com uma razoável precisão. No que se refere à Antártica, é importante destacar que ela não havia sido descoberta, até onde todas as evidências demonstram. E, adicionalmente, o contorno da Antártida apresentada no mapa é o desenho que a costa apresenta debaixo da calota solar. E com uma riqueza que só seria possível de ser conseguida a partir de imagens obtidas em altitudes muito elevadas, de forma que o continente antártico só veio a ser mapeado em 1956, quando então a gente viu que havia uma certa semelhança entre os desenhos do mapa de Piri-Reis e o real contorno do continente antártico. Tá? O próprio Piri-Reis, contudo, afirma que as fontes das informações que permitiam o desenho do mapa são muito mais antigas do que a época em que ele viveu. Eu mesmo fiz aqui no canal, tem um outro vídeo, é esse aí que está aparecendo na tela, que fala sobre isso daí, tá? Esse vídeo da Pedra da Gávea, ele fala aí sobre uma eventual visita de um rei fenício que teria visitado a nossa costa, e tem todo um papo aí que se envolve com esse conhecimento que o Piri-Reis tinha, e esse bolo todo aí está contado, se você se interessar, nessa história aí do vídeo que é da Pedra da Gávea. É só procurar na playlist aí. Mas o fato é que o mapeamento da região da Antártida só se revelou com o uso da tecnologia moderna, de forma que o artefato é majoritariamente aceito pela comunidade científica como um autêntico OPART. E tem também um outro, o próximo OPART, ele é um clássico das listas de OPART. São os geóglifos da linha de Nazca, né? Esses geóglifos se localizam no deserto de Nazca, no Peru, e teriam sido feitos aí entre
o ano de 400 e 650 já da nossa era. Esses são um conjunto de geóglifos elaborados em grande escala, com traços bem feitos sobre o chão do deserto, formando centenas de figuras individuais que variam em complexidade. São mais de 70 formas distintas, que inclui, entre outras coisas, plantas, peixes, beija-flores, aranhas, macacos, tubarões, orca, lhama, lagartos e figuras humanas. Esses desenhos, alguns medindo até 270 metros, foram feitos através de marcações rasas no chão e remoção de pedras avermelhadas do solo, o que deixava o chão esbranquiçado aparente. E, em decorrência do isolamento e do clima seco da região, que é sem vento e estável, a maior parte dessas linhas puderam ser preservadas. Como os enormes desenhos formados por essas linhas não podem ser percebidos a partir do nível do solo, a sua descoberta aconteceu só em 1930, quando foram realizados os primeiros voos de aeronave naquela região aí, de mais ou menos uns 500 quilômetros quadrados, onde se encontram esses geóglifos. Os arqueólogos afirmam que essas linhas são caminhos espirituais ou a reprodução na superfície de cursos d'água que correm no subterrâneo. Também aceita a ideia de que os desenhos estava implícita a manifestação de culto aos deuses, de forma que esses desenhos só poderiam ser vistos dos céus, que eram lugares onde os deuses moravam, né? Mas o fato é que essas linhas têm uma finalidade desconhecida pela ciência. E, por tudo, os arqueólogos não classificam as linhas de Nazca como um ou partes. E esse aí, dessa lista aí dos ou partes mais clássicos aí, já deu... A gente desmistificou 4 e identificamos que 2 aí realmente são classificados como ou partes. E no futuro aí, se der ibope, se o pessoal gostar, a gente faz mais uns vídeos sobre esse. Quem sabe até eu falo dos meus ou-partes. O problema dos meus ou-partes, da minha lista de ou-partes, é que eles são cabeludos demais, cara. Não dá pra fazer 6 num vídeo só. Eu teria que fazer praticamente um ou-parte por vídeo, até porque ele envolve monumentos, é um assunto de muito maior complexidade. Mas enfim, esses aí são ou-partes clássicos. Então agora quando você vê um desses objetos aí, você vai poder falar, pô, não é isso é aquilo, tem um site muito massa, tem um canal no YouTube do caramba, e eu vou te mandar o link, vou compartilhar para você ir lá ver. Então essa ideia aí é tirar a ingenuidade aí da gente e mostrar aí pelo menos esses mais clássicos aí pra gente já saber o que a ciência nos diz sobre eles. Vale também a dica de você visitar a playlist do meu canal. Tem muito vídeo aí, muito mais conteúdo que soma aí. Então, se você gosta desse tipo de assunto, então vale a pena você dar uma navegada na playlist aí e ver aí uma sequência de filme muito massa e enriquecedores em termos de conhecimento que envolvem arqueologia, mitologia, história, religiões comparadas, linguística, blá, 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 blá. Eu tenho também um blog, hein? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu blog. Bom, galera, importantíssimo, hein? O lançamento do meu livro, A Saga Humana. Vai ser a primeira live do canal. Vou fazer a primeira live do canal. Vai ser uma loucura, porque eu ainda não sei mexer nesses controles aí, eu tô encrencado. Mas o fato é que quarta-feira que vem, dia 20 de outubro, às 8 horas da noite, vai acontecer a live de lançamento do meu livro, a primeira live do canal, a qual eu tô enrolado para fazer, porque eu não tenho a menor ideia, nunca fiz uma live. Então vou pensar apertando o botão aí, mas de uma maneira ou de outra eu te encontro lá.
quarta-feira que vem, dia 20 de outubro, 8 horas da noite, live de lançamento do meu livro, hein? Você não pode perder. A gente vai, como eu já falei no início do vídeo, né? Vai ser uma live para falar sobre o livro, para falar, esclarecer dúvida para quem tiver dúvida, enfim, para a gente interagir, trocar uma ideia. Vai que esse formato seja legal, o pessoal gosta, né? Então é isso aí, vai lá, participa, convida sua mãe, seu vizinho, seu filho, convida todo mundo, participa aí. Esses aí são alguns links onde você vai encontrar o meu livro para comprar e nós vamos falar sobre isso aí detidamente na live. Então é isso. Se é a sua primeira vez no canal e você ficou até aqui comigo, então se inscreva no canal. E se você gostou do vídeo, deixa aí no comentário. As explicações da ciência te deixaram satisfeito? Fala aí, tem dúvida? Comenta aí também. Compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu like, certifique-se de ter deixado o seu like, me acompanhe no Face, me siga no Insta, e é isso aí, nos vemos quarta-feira da semana que vem, 8 horas da noite. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper, I check the